Oi, oi pra você que tá assistindo meu canal. Tudo bom com você? Bom, se você ainda não viu meu primeiro vídeo do canal, clique aqui, ó, pra você ir lá assistir, beleza? Hoje eu quero contar um pouquinho da minha história pra vocês e um pouquinho do meu testemunho. Bom, no início de tudo, lá em 1997, assim que minha mãe descobriu que estava grávida, ela já tinha duas filhas, né, que são minhas irmãs, que é a Laís e a Larissa. A Laís é a mais velha e a Larissa é a do meio, e eu sou a caçula. Ela foi no hospital, o médico falou pra ela que eu estava com cordão umbilical enrolado no pescoço e que eu corria risco de morte. E assim, como toda mãe, ela ficou desesperada, né? E aí ela foi procurar uma igreja. Na época ela era católica e ela nunca tinha ido numa igreja evangélica. E assim que ela foi na igreja evangélica, Deus falou com ela, né? Dizendo que ela tinha que firmar na igreja, que Deus ia cortar um laço de morte. A partir daquele momento, minha mãe começou a ir para a igreja, indo, buscando, como toda nova criatura. Ela sempre continuou indo para a igreja. Deus tinha um propósito comigo desde quando eu era pequena, que desde quando eu estava no ventre da minha mãe, assim como Deus também tem um propósito com cada um que está aqui me assistindo agora. E Ele quis mostrar para minha mãe que ela tinha que estar nos caminhos dele, para assim eu e minhas irmãs crescer no caminho certo, que é no caminho de Jesus. Que na Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar e ele não se desviará dele. Minha mãe, né, me teve dia 12 de agosto de 1998. Então, desde pequenininha eu sempre cresci na igreja. Eu sempre gostei de estar na igreja. E assim, desde pequenininha eu sempre gostei de louvar na igreja. Desde pequenininha eu sempre mantive, sabe, essa intimidade com Deus. E eu fui batizada pelo Espírito Santo com 6 anos de idade. Conforme o tempo foi passando, eu sempre fui crescendo na igreja. E minha mãe sempre foi me ensinando o que é certo, o que é errado, e sempre me mostrando o caminho que eu devia andar. Eu fui batizada nas águas no dia 10 de fevereiro de 2014. Eu tinha 15 anos. Conforme o tempo foi passando, eu cada vez mais fui me aproximando mais de Deus, fui buscando mais. Hoje em dia eu gosto de louvar na igreja, eu gosto de dançar, que eu até hoje ainda participo do Ministério de Dança. Deus sempre foi falando comigo, Ele sempre colocou no meu coração. Ele sempre usava pessoas para falar comigo, às vezes para até animar, porque realmente a gente às vezes se entristece dentro da igreja mesmo. E assim, eu nunca deixei os caminhos do Senhor. E eu sei que esse meu ministério, ele vai cada dia crescer mais. E conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo que eu tinha um chamado. Assim como cada um que está me assistindo agora, você também tem um chamado. E assim, eu quero dizer pra você que se você tem um chamado, você tem que buscar cada dia mais e mais a Deus, para que esse seu chamado venha a ser cumprido na terra. Porque como diz aquela música, eu tenho um chamado, fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Você também foi escolhido, como assim eu também fui. Deus me livrou de um laço de morte para estar aqui hoje, falando isso para você, que você tem um chamado. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E saiba que se você tem um chamado, você tem que buscar. Você tem que estar cada dia mais buscando a palavra de Deus, porque estamos vivendo os últimos dias e precisamos sim nos manter santos, de acordo com o que Jesus nos ensinou na Bíblia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal, assim você estará me ajudando. Um grande beijo no seu coração e que Deus te abençoe.